Olá a todos, boa tarde para quem está chegando agora no nosso canal do Instagram. Tá começando mais um Papo no Insta aqui pela página do Projeto Concom. Sejam todos bem-vindos, eu sou Celina Silva e a gente vai ficar juntinho até as 4 da tarde. Hoje a gente tem a presença do cientista político Rafael Moreira, que vai conversar com a gente de uma forma muito didática a respeito desse assunto que a gente ouve falar tanto e que ao mesmo tempo está super envolvido dentro da nossa vida. Antes da gente começar a convidar o Rafael, que já está aqui online para participar com a gente, tem alguns recadinhos super especiais para passar para vocês. A campanha do nosso querido poeta Carlos Guilherme Campos Costa continua e você ainda pode colaborar com ele. Na página do Projeto Concom tem todas as informações, o link da vaquinha online. Só lembrando que no caso do seu Carlos, ele tem uma degeneração macular úmida, ele está precisando muito de doação para poder fazer uma cirurgia importante e nesse meio tempo ele está com a campanha ativa na vaquinha online, então aproveite para ajudar a gente. Deixa eu só, tô vendo que tem um pessoal já chegando aqui, além do Rafael, também tem o Ney Paiva, tudo bem? Obrigada pela sua companhia com a gente. Outro recadinho super importante, face a face com a Isabelle Veríssimo. Essa semana, Josevado Barbosa vai entrevistar uma menina daqui de Cubatão, ex-aluna da Escola Técnica Federal, que está se destacando muito e assim, ela está super valorizada dentro da questão da parte da ciência. Ela ganhou uma série de... Ela foi fazer um teste para estudar nos Estados Unidos e foi selecionada para 7 faculdades. E ela está precisando fazer também uma vaquinha e ela vai falar um pouquinho para a gente, não só dessa batalha para poder conseguir chegar até os Estados Unidos, como também falar um pouco das dificuldades de acessar a faculdade e da questão de ser estudante e tentar fazer o trabalho dela da melhor forma. Face a face com Isabelle Veríssimo ainda esta semana na página do Projeto Concom. Gâmbia Beats também junto com a gente. Valeu, obrigada pela presença. Só aproveitando que Gâmbia Beats está aqui, também Arnaldo Tifu, Borracha Beatbox, toda a galera. Ontem aconteceu o Sarau Juventude Covid, foi um momento super especial que rolou ontem, tivemos a transmissão ao vivo, os links estão nas páginas do Projeto Concom Pimentas também, grande parceiro da gente. E se você quiser rever esse momento que foi super legal de interação com os jovens de vários lugares e que contaram muito das suas experiências, você pode ir lá na página do Projeto Concom, do Facebook, tem o link lá para você rever e para você conhecer essa galera que está levando o mundo aí pela frente. Beleza? Vamos começar falando de política? Eu sei que o tema parece que assusta um pouco, parece complicado, mas nós temos o convidado hoje, que é o Rafael Moreira, e que vai participar hoje com a gente para falar de uma maneira para a gente perder esse medo. E vamos lá, vamos convidar aqui o Rafael para entrar conosco. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Rafael está aqui. Eu não consigo convidá-lo. Deixa eu ver se eu consigo. Está na área e consegue falar com a gente. Vamos lá. Deixa eu ver se eu aumento um pouquinho aqui. Acho que eu consigo aumentar. Vamos lá. Rafael já está online. E aí, Rafael, Agora tudo sim. bem? E Tudo agora bem, sim, Celina? tudo bem? Como vai? Agora sim, agora tudo certo. Boa tarde para todo mundo que estiver assistindo. Agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui falando um pouco da minha área de estudos, né? Que é um pouco desconhecida, as pessoas muitas vezes têm um pouco de medo de falar sobre isso, mas é Tem. importantíssimo que as pessoas se apropriem e falem sobre política. Política se discute. É sempre importante desmistificar essa ideia de que política não se discute, muito pelo contrário. Boa tarde. É isso aí. Como eu já tinha falado anteriormente, esse assunto a gente não pode deixar passar, afinal de contas, isso está interferindo diretamente na nossa vida. Na verdade, sempre interferiu. Mas hoje, com acesso maior, com as redes sociais, a gente fala tanto de política, mas a gente sabe exatamente o que a política trata, né? Quais são os mecanismos que são utilizados para a gente entender isso como ciência? Então, começando com o Rafael, tem bastante pergunta aqui, vou me segurar para Imagina. não fazer tantas. Pode fazer Primeiro, toda, Celina. Estou à disposição, sem problema. beleza, então dentro então. Eu queria saber então do Rafael o seguinte, Rafael, para que as pessoas ouvem tanto falar sobre a questão, o que é ciência política, né? Que esse cara que é cientista político, o que faz esse profissional
Só para as pessoas entenderem um Tá, pouco. Qual é a função que você faz, o que ela abrange? tá. A ciência política ela é uma ciência relativamente recente em comparação a algumas outras, né? A ciência política surge no Brasil em meados dos anos 60, 70. Até então ela era muito ligada à sociologia ainda, né? O que a gente tinha aqui no Brasil era muito mais uma sociologia política do que uma ciência política de fato. Mas a ciência política nada mais é do que você estudar a ciência, estudar a política como uma ciência. Então, independentemente da opinião que cada pessoa tem em relação à política como um todo, a gente se dedica a estudar a política a partir de modelos teóricos, a partir de técnicas de pesquisa, de formas de análise, formas de consultar dados, informações. É você tratar a política como uma ciência, tal como qualquer ciência. Então, toda ciência tem pressupostos teóricos, né? Tem teorias, tem leis, tem regras que a gente elabora, tem cientistas que se dedicam a estudar novas leis, criar novas regras. E no caso da ciência política, assim como das outras, também muitas vezes interferir na realidade das pessoas. Então, por exemplo, a partir do momento que a pessoa vai numa urna votar, né, e depois de algum tempo ali se calcula o quociente eleitoral, né, que nada mais é do que a distribuição de cadeiras dentro do parlamento, da Câmara de Vereadores, de acordo com a quantidade de votos que cada partido tem, isso é determinado muito quem pauta, quem elabora esses sistemas são os cientistas políticos. É a gente que muitas vezes elabora uma fórmula que vai estar por trás disso, de como é que a gente vai fazer esse tipo de cálculo. É o cientista político que muitas vezes vai dar um suporte para implementar alguma determinada política pública de habitação, de alguma política pública ligada à área educacional, por exemplo, vai haver uma mudança no sistema educacional daquela cidade. O cientista político pode colaborar nesse sentido. A gente pode se inserir de várias maneiras na sociedade no momento atual, né? Eu tenho amigos que trabalham na iniciativa privada, muitas vezes fazendo pesquisa de mercado. Eu tenho amigos que trabalham em emissoras de televisão, comentando sobre o que está acontecendo naquele momento. Tenho amigos que são professores na rede pública ou na rede particular também, de ensino superior, muitas vezes. Enfim, nossa área de atuação ela é muito recente, mas ela tem se abrido muito, né? Tem muita gente na ciência política cada vez mais ocupando espaços, né? Algumas pessoas foram para o Estado também trabalhar como assessores parlamentares, muitas vezes, assessores legislativos de algum órgão, né? O pessoal vai trabalhar pro poder legislativo ou pro poder executivo, independentemente de quem está ocupando aquele cargo naquele momento. Alguns também seguem pela carreira política mesmo, né? Tem amigos que seguiram também pela carreira da própria política em si. Enfim, acho que é uma área de atuação muito variada e muito nova. E cabe a nós sempre explicarmos um pouco daquilo que a gente pode fazer enquanto cientista político. Sim, com certeza. Eu tinha falado logo no comecinho sobre essa questão da abertura da informação, né? O tempo todo as pessoas estão falando de política, independente se elas têm conhecimento ou não, até que ponto, por conta dessa abertura, esse excesso de informação, até quanto isso é positivo ou negativo para uma sociedade, por exemplo. Olha, falar sobre política nunca é ruim. O problema é como falar sobre política, né? O problema é estar aberto ao debate. A gente, infelizmente, é um país onde a gente é terreno fértil para as notícias falsas, né? As chamadas fake news, né? A gente tem um modelo educacional que é muito pautado pela decoreba e não pela reflexão crítica, né? Então, muitas vezes, e isso independe do grau educacional da pessoa, né? Isso independe da formação, de quantos anos a pessoa teve de formação. Então, e é por isso que a gente vê pessoas até com ensino superior compartilhando notícias falsas muitas vezes. As pessoas não têm um processo, não são formadas num sistema educacional que permita a elas ter uma reflexão crítica sobre aquilo que elas estão lendo. Então, a pessoa lê uma determinada informação, né, ela não para ver nas entrelinhas, peraí, o que está por trás dessa informação? Né? Quem é a pessoa que está assinando esse artigo? Esse dado é verídico? Né? Esse dado faz algum sentido? Tem alguma fonte oficial onde eu possa checar? Tem outras pessoas que já escreveram sobre isso e talvez tenham contra-argumentos melhores? Então, falar sobre política nunca é ruim. Assim, as pessoas devem debater sobre política, mas as pessoas também devem sempre estar abertas a tanto ouvir o outro lado, quanto a mudarem de opinião a partir do momento que elas ouvem um argumento que é melhor que o dela, que é mais embasado, que tem algum dado que corrobore. Senão fica todo mundo debatendo no achismo, né? Cada pessoa falando uma coisa sem pé em cabeça, a outra também sem pé em cabeça. Não, peraí, a gente tem que, né, ter um mínimo de pé na realidade. Eu acho que de uns anos para cá também, um dos fatores que influencia também, né, na questão das fake news é o fato de a gente ter atravessado um processo de democratização no acesso à internet também, né? Esse é um processo muito recente aqui no nosso país
ainda muito desigual também, é importante falar disso, né? Tem muita gente que ainda não tem acesso à internet e a questão da pandemia agora deixou explícito isso, que não era explícito para muitas pessoas, né? Conforme o sistema educacional está tentando manter a administração de conteúdo, mas muita gente tem tido dificuldade nesse sentido. Com essa profusão, né, conforme a internet se disseminou mais, as pessoas tiveram mais acesso a diferentes fontes de informação também, o que era muito bom, né? A gente pega, por exemplo, nos anos 90, quem podia bancar a assinatura de um jornal, por exemplo, para se manter informado de tudo que estava acontecendo no próprio país, na própria cidade? Quem podia bancar uma assinatura de uma rede, de uma TV a cabo, por exemplo, para assistir um jornal de uma rede privada, de uma rede fechada, melhor dizendo? Isso era muito restrito. Com a internet, isso mudou um pouco a figura, né? As pessoas podem recorrer a esses mesmos meios de comunicação que eu mencionei, só que de outras formas. Então, você pode seguir a página no Facebook de um jornal de grande circulação de outro lado do mundo, inclusive. Se a pessoa fala inglês, ela pode seguir o New York Times na casa dela, ler uma notícia que está sendo publicada lá, ela pode ler o The Guardian da Inglaterra. Enfim, isso melhorou muito. A questão conforme esse processo aconteceu de democratização da internet, também se democratizaram páginas muito questionáveis, muitas vezes, né? Então, se democratizaram o acesso a algumas páginas que são mera forma de se propagar fake news, como eu mencionei antes. São páginas muito mal intencionadas, bancadas por pessoas que são muitas vezes muito, né, que atuam nos bastidores da política nacional e a gente fica sabendo só quando vem à tona algum escândalo de corrupção, alguma investigação, enfim. Isso aliado àquilo que eu mencionei lá no começo, né, esse sistema educacional nosso, pautado pela Decoreba, faz com que a gente se torne terreno fértil para fake news. Mas eu volto naquilo que eu disse antes. As pessoas devem falar sobre política, as pessoas devem se informar, mas, para além de tudo, as pessoas devem estar sempre abertas ao debate, sempre. Aprender a como checar uma fonte confiável, ler sites que desmentem fake news também. Acho que o caminho, mais ou menos, é esse. Com certeza. Você acha que por mais que a gente esteja envolvido nesse processo de comunicação, que tudo chega ao mesmo tempo, tudo é urgente, você tem que saber tudo agora e não pode esperar. Você acha que a questão cultural também de um país, de uma comunidade, de uma cidade, ela interfere nesse entendimento da política? Eu acho que as pessoas hoje, elas acabam sendo muito pressionadas a se posicionar em relação a tudo e a se mostrar informadas publicamente, né? Então, chega uma notícia ali, a pessoa às vezes nem lê a manchete, compartilha, tal, só para ser aquela primeira que compartilhou aquilo e para ter mais curtida, tal. E isso faz com que as pessoas não tenham aquele processo que eu mencionei antes, a reflexão crítica. Você parar para ler, peraí, deixa eu ver se isso aqui faz sentido, né? Deixa eu ver se isso aqui está certo ou não. Isso tem muito a ver também com o momento histórico que a gente vive, né, de profusão de crises de ansiedade, de depressão. Isso é muito específico do nosso momento histórico, né? Para além da pandemia, a gente vive uma epidemia de ansiedade, uma epidemia de questões psicológicas. Isso já vinha antes da pandemia, até inclusive. Isso também se reflete nesse sentido, né? As pessoas se veem aí o tempo todo permanentemente ansiosas, né? E há poucas válvulas de escape, né? Há poucas formas de tratar. As pessoas muitas vezes não têm acesso a algum tipo de tratamento, né? E não digo apenas o tratamento da questão do remédio, não, acho que vai muito além disso, a questão da ansiedade e tal, afins. Você, por exemplo, poder ter uma jornada de trabalho que não seja completamente exaustiva, de 10, 12 horas diárias, e que te permita ter pelo menos uma hora para se dedicar a si mesmo, para se dedicar à sua saúde mental, para se dedicar à sua saúde física. Eu acho que o problema também é por aí, sabe? Acho que não é apenas uma questão da pessoa querer, enfim, mostrar que está informado o tempo todo e ficar propagando um monte de coisa aí. Sim, com certeza. E você tocou num assunto super importante, que é essa questão de como a gente lida com tudo isso no isolamento. Na sua opinião, o que essa pandemia ela revela sobre a aplicação de conceitos sobre como comunidade, coletividade, cooperação atualmente? Olha, a pandemia enfim, é uma mudança de paradigma na humanidade, né? A humanidade vai ser diferente a partir de agora. A questão é como cada um de nós vai sair dessa pandemia, né? A gente vai sair mais solidários ou mais egoístas? Acho que esse é o tipo de questionamento que cada um tem que se fazer no momento atual. Então, se por um lado algumas pessoas seguem com uma atuação completamente individualista e egoísta, né? Orientando-se apenas pelas próprias necessidades. Ah, não, eu preciso fazer isso. Pô, peraí, você precisa mesmo, né? Ah, não, eu necessito comprar isso. Pô, peraí, você precisa mesmo para sobreviver isso? Não, não, né? Algumas pessoas seguem com esse tipo de comportamento. Agora, outras seguem cada vez mais difundindo maneiras de atuação coletiva e solidária, o que é fundamental para o momento atual, né? Para a gente atravessar o momento atual, sobretudo num país como o nosso, né? A gente está num dos países mais desiguais do mundo,
A gente vivia numa condição do mercado de trabalho que já era extremamente complicada antes da pandemia, né? A informalidade já era muito alta, o desemprego já era muito alto, e sem esse tipo de rede de solidariedade que tem acontecido, sobretudo nas regiões periféricas, né, do nosso país, a coisa seria muito mais complicada. Então, se é uma mudança de paradigma, né, o que a gente vai ver a partir de agora, eu procuro sempre apostar que vai dar nesse sentido, né? Eu sou uma pessoa otimista nesse sentido. Eu acho que as pessoas têm cada vez mais atuado de maneira comunitária, de maneira solidária, e entendendo que a gente não vai superar a pandemia enquanto cada um agir por conta própria. A gente só vai superar a pandemia quando todo mundo atuar de maneira coletiva. Senão a gente vai ficar se arrastando aí por meses nesse abre e fecha de comércio, pressões do empresariado sobre a classe política e eles cedendo a isso, não abrindo, enfim, não se pautando mais pela ciência, não se pautando pela saúde das pessoas, enfim, acho que o caminho é por aí, eu acho. Você acha que, por exemplo, esse momento da crise que ela, né, provocada pelo Covid, ela ampliou o acirramento político, por exemplo? E de que forma isso acontece, assim? Eu acho que a gente atravessava um momento já muito nesse sentido, né? Algumas pessoas têm batido muito na tecla da polarização política de alguns anos para cá. Eu tenho um pouco de pé atrás em relação a essa tese, né? A gente tem dados que mostram que a distribuição ideológica da população, e aí explica um pouco melhor, né? Como as pessoas se distribuem entre aquelas que se autodeclaram esquerda, centro-esquerda, centro, centro-direita, direita, a coisa não mudou tanto até de uns anos para cá. Houve uma pequena mudança pontual durante um período onde um setor mais que se autodeclara à direita cresceu por conta de uma diminuição do centro, mas rapidamente essa distribuição voltou para um patamar normal. Então, eu tenho um pouco de pé atrás em relação à tese da polarização. Eu acho que a coisa se explica de outras maneiras. Eu acho que a gente tem setores do campo da direita que antes estavam dentro do campo democrático da sociedade, que migraram para o campo da extrema direita. E assim elas se afastam do campo democrático, né? Elas desrespeitam instituições, elas agem à margem da lei, muitas vezes também, inclusive. Acho que o problema foi mais ou menos nesse sentido. Então, é uma certa polarização, como alguns defendem, que já vinha anteriormente, mas acho que é muito mais uma questão de, como a gente mencionou aqui antes, né? As pessoas cada vez mais têm falado sobre política. E isso é positivo. A questão é como as pessoas têm falado sobre política, como as pessoas têm se informado sobre política, né? E, sobretudo, como as pessoas têm votado, né? Acho que isso é a questão primordial, né? A gente pega... Isso acho que se aplica a todos os níveis de governo no momento atual, né? A gente pega uma presidência da República que é omissa e negacionista em relação à pandemia. A gente pega governadores que têm agido das piores formas, isso por todo o país, não se restringe só ao nosso estado. A gente tem alguns prefeitos que, enfim, são completamente, enfim, se eximem de qualquer tipo de culpa, de qualquer tipo de ação no momento atual, no momento em que deveria haver uma união de todos os níveis de governo. Todos os países que estão superando a pandemia são aqueles que fizeram isso, a gente está na contramão disso. Enfim, acho que é mais ou menos esse cenário que a gente vive no momento atual, Celina. Com certeza. É engraçado, né? A gente está falando tanto de um momento em que houve essa transição, a democracia parece que ela se ressignificou, vamos dizer assim. Como é que se explica um país que se coloca contra a democracia e que ela era um processo tão consolidado já no Brasil e ela está virando uma outra coisa, né? A gente está perdendo a noção de democracia, por exemplo, isso está virando algo diferente. Olha, nesse ponto acho que eu discordo, eu acho, Celina. Acho que a gente nunca chegou a esse ponto de ter uma democracia consolidada. A gente foi um país, a gente é um país, melhor dizendo, muito mais marcado por períodos de instabilidade do que de estabilidade. Isso é Sim. histórico, né? Se a gente pega aí os últimos 100, 150 anos, esse agora talvez seria o nosso momento mais longo de uma democracia. A gente viveu com uma série de ditaduras, ainda que alguns países da América Latina tenham vivido períodos mais longos ainda de ditadura que o nosso, isso não quer dizer que a nossa não foi tenebrosa também, né? A gente também teve esses nossos períodos da história recente. Eu acho que a gente vinha num processo de consolidação democrática. Eu acho que a ruptura de 2016, com o impeachment da Dilma, eu acho que ali abre uma caixa de Pandora, né? Pela forma como se deu, né? O impeachment é muito mais um processo político do que técnico, jurídico, e eu faço parte daqueles que avaliam que ali houve um golpe parlamentar, e isso é majoritário praticamente dentro de todo mundo que estuda a política brasileira. Eu acho que ali muda o paradigma, eu acho. Há uma mudança de regras do jogo ali, de maneira informal, onde começa meio que a valer tudo, sabe? E isso é a prova de que a nossa democracia não estava consolidada.
A partir do momento que os atores vão abandonando regras do jogo, vão abandonando o campo da civilização, né, de você fazer uma disputa dentro do campo das eleições e não dentro do campo das instituições de maneira golpista, a coisa muda de figura. Eu acho que ali é uma mudança de paradigma. E é um processo que já vinha até antes do impeachment, inclusive. Né? Eu acho que essa mudança se dá sobretudo a partir do junho de 2013. Né? O junho de 2013 traz para a rua setores que até então não eram organizados, que eram muito pouco politizados, que também deveriam ter o seu direito de ocupar o espaço público também. A questão é como isso vai desembocar lá na frente. Né? E é um preço que a gente acaba pagando até hoje, inclusive. Né? Eu acho que aquilo trouxe consequências até hoje, e acho que vão trazer consequências ainda por um longo período. Acho que até a gente reconquistar um período de estabilidade democrática, como você mencionou, eu acho que ainda vai ter um longo caminho pela frente, infelizmente. Infelizmente. A gente começou a falar de talvez um entendimento equivocado, muitas vezes, do processo político, e aí, enfim, e outros setores que se interligam, né? Como é que você avalia esse processo de criminalização da política? Já que o ser humano há muito tempo inventou a política como alternativa civilizatória, né? Isso se perdeu no caminho? Como é que isso funciona? Eu acho que tem se perdido, infelizmente. Né? As pessoas deixam de reconhecer a política com P maiúsculo, não com P minúsculo, como uma saída para resolução de conflitos e para implementação de soluções. Porque a política, acima de tudo, é isso. Né? É uma forma onde as pessoas. São espaços onde as pessoas podem negociar e elas vão aprender a negociar. E estou falando negociar não de maneira ilícita, tá, pessoal? Que fique claro. É negociar no sentido do debate mesmo. Assim, é aprender a fazer concessões, é ouvir o ponto de vista diferente, é se basear em dados para implementar uma determinada política. E todos os problemas sociais que a gente tem, eles só vão ser resolvidos por meio da política. Seja ela política de base, seja ela política institucional. E eu sempre tenho muito claro isso. Né? Acho que nem um lado nem o outro dá conta de tudo. Mas, fundamentalmente, a solução acaba sendo política também. Né? Então, isso passa por as pessoas atuarem, por exemplo, em associações de moradores, associações de comunitárias de bairro, e você lutar por determinados direitos que não estão sendo contemplados pela classe política, onde se deveria ser contemplado, mas também não deixar de reconhecer o espaço da política institucional como uma forma de resolver esses problemas também. Então, há uma série de políticas que vinham sendo implantadas, e muitas delas têm sido desmontadas no período mais recente, que vinham solucionando problemas, em alguns casos, que eram até históricos do nosso país. Né? Por exemplo, o acesso à cultura, a desigualdade social, que aqui é monstruosa, a gente está nos países mais desiguais do mundo, e as pessoas seguem sem se dar conta disso, infelizmente. Havia uma série de problemas que vinham sendo solucionados por meio de políticas públicas. Né? Uma questão que tem vindo à tona, mais uma vez, recentemente, por exemplo, né? A gente tem um acesso ao ensino superior público no Brasil que era muito restrito a algumas camadas da sociedade. Né? E eu sou a prova disso. Né? Eu entrei na universidade pública lá em 2007, no momento onde a composição das pessoas que entravam era completamente diferente daquelas que entram hoje em dia. Isso era um problema. Isso passou a ser solucionado a partir do momento que se implementaram políticas para solucionar esse problema. Então, foram implementadas leis de cotas raciais, leis de cotas sociais, mudanças na forma de ingresso no ensino superior por meio de SISU, o Enem se transformou. O Enem, quando eu fiz lá atrás, era completamente diferente, era um outro tipo de prova. A ideia ali final era avaliar mais o que você tinha feito no ensino médio do que te permitia o ingresso numa universidade pública. E essa série de políticas que foram sendo implementadas foram resolvendo problemas sociais. Então, a saída se dá por meio da política. Mas, mais uma vez, não apenas por meio da política institucional e não apenas por meio da política de base. Eu acho que são duas coisas diferentes que podem dialogar até, e acho que devem dialogar muitas vezes, e que não deveriam, enfim, e as pessoas deviam tomar cada vez mais consciência que é por meio desse tipo de saída que a gente vai resolver os nossos problemas. Não é criminalizando a política, né? Não é se rendendo ao senso comum e achando que todo político é corrupto, ou que é tudo farinha do mesmo saco. Essas frases não têm pé na realidade. Assim. As pessoas seguem reproduzindo elas, né? Ou aquela clássica que eu mencionei aqui no começo, né? Que política não se discute. São frases completamente absurdas, que só existem aqui muitas vezes no nosso país. E que não deveriam ser reproduzidas. Então, a partir do momento que a gente começa a deixá-las de lado e reconhece a política como uma esfera de solução de problemas sociais, aí sim a coisa começa a mudar. Com certeza. Foi interessante uma coisa que você falou agora por último, de que por mais que as pessoas fiquem assim, política não se discute, que não sei o quê,
de maneiras diferentes, todo mundo pratica política. Se eu estou Todo numa mundo. associação de bairro e quero discutir um tema de comum acordo com o grupo que eu estou ali dialogando, eu estou fazendo política. Por que as pessoas Exato. cismam que a política é uma coisa tão distante da gente? Isso tem É, alguma explicação? As pessoas acham que é é. distante? E acho que não apenas isso, né? Não é apenas a questão da participação em comunidades de bairro, por exemplo, como você menciona. Né? A partir do momento que a gente sai de casa, toda decisão que a gente toma é uma decisão política. A partir do momento que eu decido, ou que eu sou obrigado, muitas vezes, a usar o transporte público, e eu não consigo usar um transporte individual, ou a partir do momento que eu decido usar uma bicicleta, ao invés de usar uma moto, isso tudo são decisões políticas que a gente toma no longo do dia a dia. Né? Você participar de um debate no seu grupo de WhatsApp ou não, ou se eximir daquele debate, você está tomando uma posição, independentemente de você debater ou não. A política passa por isso. Né? A questão é que no nosso país a gente tem essas frases, como eu mencionei antes, disseminadas, né? Que são disseminadas historicamente, inclusive por uma parte da nossa elite política, que faz com que as pessoas criminalizem ela, queiram cada vez mais distância dela, falar, ou então pessoas muitas vezes da nossa política que não usam um tipo de conversa, um tipo de diálogo, de retórica que acesse as pessoas, né? São pessoas que muitas vezes, enfim, é tudo aquilo que eu procuro não fazer, sabe? Pessoas que usam palavras difíceis, pessoas que falam de conceitos completamente abstratos e tal. Ainda que, ok, a política é complexa, a gente tem que encarar ela de maneira complexa, as coisas não se dão de maneira simples. Mas você pode comunicar de uma maneira melhor isso, né? Você pode criar espaços de comunicação melhor. Você pode ouvir as pessoas de outras maneiras, né? É o pensar fora da caixa, né? Que muitas vezes uma parte da elite política brasileira nem quis fazer, justamente para manter esse distanciamento, né? Quanto menos para uma parte da nossa elite, né? Quanto menos participação da população na política, melhor, né? Eles querem só eles aí continuar tocando o barco, enfim. E vem tocando o barco agora no momento atual, inclusive. Sim, com certeza. Eu estava fazendo um pequeno levantamento para a gente trazer à tona hoje nessa conversa, de uma forma que a gente tornasse esse diálogo bem didático, para que as pessoas que têm alguma, de repente, uma dificuldade no entendimento consigam sair daqui, poxa, não era do jeito que eu Uhum. estava pensando, eu estou Sim, confundindo que bom. totalmente. É, eu queria saber de você se é possível definir de repente, em linhas gerais, dizer para a gente o que é populismo de direita e de esquerda, porque muita gente acaba falando também desse tema do populismo. Como é que a gente pode definir o populismo, por exemplo, e dependendo da situação de direita e esquerda, como é que a gente pode definir? Tá, então vamos lá. Em primeiro lugar, assim, eu não sou um especialista no tema populismo, tá? Minha principal linha de pesquisa ao longo da minha carreira acadêmica foi partidos políticos brasileiros. Mas, apesar disso, a gente tem que fazer matérias nas mais variadas áreas, então a gente acaba aprendendo alguma coisa. Tá? Mas repito que eu não sou um especialista no tema populismo. Mas posso traçar algumas coisas em linhas gerais aqui. Vamos lá. Primeiro, em relação à diferenciação esquerda e direita, né, isso é uma coisa que as pessoas muitas vezes têm dificuldade de entender, sobretudo no nosso país. E é Sim. importante sempre as pessoas reconhecerem que, acreditem, existe uma diferença entre esquerda e direita. Tá, né? Não acreditem em qualquer pessoa que diz que tanto faz, esquerda ou direita, ou eu não sou de esquerda nem sou de direita. Não, você tem algum posicionamento, ainda que você não perceba que você tem esse posicionamento. E também pessoas de centro, né? Existem pessoas de centro, existem pessoas que concordam com algumas reflexões do campo da direita e concordam com algumas reflexões do campo da esquerda. Fundamentalmente, né, esquerda e direita se diferenciam pelo fato da sua agenda, né, daquilo que cada um desses setores encara como sendo importante para serem problemas sociais a serem resolvidos. Né? Então, o campo da esquerda brasileira, e é importante também dizer, né, esquerda e direita mudam muito em cada país, em relação a cada país, e também esquerda e Sim. direita mudam ao longo do tempo. Então, uma coisa que é reconhecida como de direita hoje, no nosso país, talvez seja conhecido como algo de esquerda daqui 20, 30 anos. Uma coisa que é defendida pelo campo da esquerda brasileira é defendida, por exemplo, pelo campo da direita holandesa. Então, as coisas mudam de país para país e é importante as pessoas terem isso claro. Em relação ao nosso país, né, a esquerda brasileira historicamente se define pela luta contra as desigualdades sociais. O que é, inclusive, óbvio, um dos países mais desiguais do mundo. Né? Isso não deveria nem ser uma pauta apenas da esquerda. Né? Isso deveria ser uma pauta consensual no nosso país, inclusive, né? Quando a gente se vive no país mais desigual do mundo. A esquerda historicamente luta para reduzir essas desigualdades sociais. Além disso, né, há novos setores da esquerda que têm surgido de alguns anos para cá, que
que tem incorporado, para além da questão da redução das desigualdades sociais, as chamadas pautas identitárias. Né? É você lutar contra formas de opressão que não são apenas de classe, mas que se dão de outras maneiras também. Então, por exemplo, é você lutar contra o machismo no Brasil. O Brasil é um dos países mais machistas do mundo, a gente tem índices de violência doméstica muito alto, índice de agressão contra mulheres e assédio também muito alto. A esquerda brasileira tomou para si esse tipo de pauta. Para além de outras pautas, por exemplo, para além da desigualdade social, a gente tem uma desigualdade racial no Brasil muito grande também, histórica, que tem a ver com a nossa questão da forma como se deu a abolição da escravidão aqui. A esquerda brasileira, setores da esquerda brasileira também incorporam para si a luta contra o racismo. Da mesma forma, setores da esquerda brasileira têm lutado também contra a homofobia, um dos países, mais uma vez, que mais leva adiante violência contra pessoas LGBTs. A esquerda brasileira também tem lutado pela proteção dos povos indígenas. A gente tem uma população, uma série de povos originários no Brasil que vem sofrendo há mais de 500 anos. A esquerda brasileira também luta pela defesa deles. Enfim, só para pontuar que essa é mais ou menos a agenda que a esquerda defende. A direita brasileira, muitas vezes, inclusive, reconhece esses mesmos problemas. Mas a resolução desses problemas para o campo da direita se daria de uma maneira diferente. Então, enquanto a esquerda procura atuar de maneira coletiva, muitas vezes, e não apenas por meio de coletivos, mas também por meio de partidos, associações de moradores, muitas vezes, o campo da direita coloca essa série de problemas a serem resolvidos como muito mais uma culpa do indivíduo, não da sociedade. Então, é aquela questão da meritocracia que a direita brasileira pauta, né? Então, você não teve acesso ao ensino? Então quer dizer que você não estudou o suficiente na sua vida, né? Não, como se não fosse uma questão estrutural e social, né? Então, você sofreu racismo na sua vida? Não, peraí, mas eu tenho amigos que não sofreram racismo. Então, foi alguma coisa que você fez, né? Então, é alguma coisa que cabe a você fazer, né? Então, enfim, há diferenças muito grandes nesses dois campos, né? Em relação ao populismo, agora que você mencionou, mais uma vez eu repito, né, não sou um especialista no tema populismo, mas muitas vezes são formas de governar onde um determinado chefe de governo, ou chefe de Estado, ou presidente da República, melhor dizendo, procura atuar um pouco às margens das instituições. Ele procura dialogar diretamente com a base social dele, contornando muitas vezes instituições que fazem parte da democracia, pelo mundo inteiro. Né? Então, a gente tem uma divisão de poderes no Brasil, né? Poder executivo, legislativo e judiciário. Essa é a tônica de boa parte dos países do mundo ocidental também. Cada instituição funciona mais ou menos como a gente chama de freios e contrapesos. São instituições que vão impedir que uma dessas outras instituições conquiste o poder completo. Então, aqui no Brasil, por exemplo, né, o presidente da República tem o poder de editar leis, né, que são as chamadas medidas provisórias. Mas elas não podem interferir em questões que são ligadas ao Poder Judiciário, ao Poder Legislativo. Então, quando isso acontece, o Poder Judiciário vai lá e fala, não, peraí, isso aqui você não pode legislar, isso aqui não se aplica ao Poder Executivo legislar. Essas são formas de frear esse tipo de processo. O populista procura o tempo todo contornar esse tipo de coisa. O populista procura dialogar diretamente com a base social de sustentação dele, independentemente do fato dessa base social ser democrático ou não, né? De querer o fechamento dessas outras instituições, porque muitas vezes não entende que elas fazem parte da democracia. Né? Essas instituições são democráticas. Se a gente não tivesse elas, a gente estaria lá já faz tempo sendo chamado de ditadura. E olha que a gente está caminhando nesse caminho. Né? Já tem muita gente chamando a gente assim há um bom tempo em outros países aí por aí. Não sei se eu consegui explicar tão bem, mas procurei tentar dar em linhas gerais um pouco as coisas. É nesse sentido mesmo. E até aproveitando o gancho que você falou agora, sobre essa questão que a gente está falando bastante dessa questão também de polarização, né? O tempo todo a gente está falando muito disso, dos riscos que isso causa. Você acha que as redes sociais elas propiciam a emergência de um novo tipo de populismo? Elas estão pedindo para a gente, estão sinalizando que, olha, está chegando uma nova forma disso ser visto e já tem que começar agora já tem que começar agora porque a informação está chegando e as redes sociais estão ditando aquilo que a política deve fazer, né? Na verdade. Né? Eu acho que as redes sociais, elas, com aquilo que eu mencionei lá no começo, né, conforme a internet começou a se tornar mais acessível para mais pessoas, as redes sociais meio que mudaram o paradigma do debate público no nosso país.
e de uma maneira que eu acho nem sempre tão positiva, muito por conta daquilo que eu mencionei lá no começo também, né? A forma como se dá o nosso sistema educacional. Então, em determinado momento, num período mais recente, sobretudo depois do junho de 2013, alguns setores aprenderam como usar redes sociais e aprenderam como usar redes sociais de maneira muito perversa, inclusive, né? Por exemplo, com a criação de bots, né, que são aqueles robôs que ficam replicando postagem o dia inteiro, ou então aquelas fazendas de WhatsApp, né, que é quando enfim, uma organização muitas vezes criminosa tem ali uma série de celulares tal que fica disparando em massa mensagem o dia inteiro, muitas vezes mensagens que são falsas, inclusive, mas que as pessoas não têm o tipo de reflexão para sacar, não, peraí, o que está por trás disso? Eu acho que as redes sociais potencializaram isso muitas vezes. Para além disso, né, as redes muitas vezes, a gente tem ainda muita dificuldade de regular o uso das redes. E não digo regular no sentido negativo, digo regular no sentido positivo. De você impedir que coisas que são crimes na vida real, no nosso cotidiano, também sejam vistas como crimes dentro do mundo virtual, né? As pessoas usam redes sociais muitas vezes achando que estão blindadas, né? Achando que estão em outro planeta, né? Achando que não tem regras que se aplicam ali. Eu mesmo recebo mensagem de gente xingando, me ameaçando, falando cada absurdo e tal. Pessoas que não entendem e falam, peraí, isso aqui é um crime na vida real e também é um crime na rede social. Se você fala isso pra mim, você está passivo de ser processada, você está passivo de ter um BO aí nas suas costas, porque isso é um crime, né? Você não pode fazer isso. Então, acho que ainda há uma dificuldade, e aí isso não se aplica só ao Brasil, acho que todo mundo ainda tem essa dificuldade de criar um tipo de regulamentação para que sejam aplicadas leis, para que pessoas que muitas vezes se sentem blindadas por trás de redes sociais, fazendo esse tipo de coisa, achando que não vão ter nenhum tipo de punição, etc., de fato sejam punidas quando cometerem um crime, assim como seriam se fizessem um crime na vida real, né? Se a pessoa xinga, ameaça, assedia uma pessoa na rua, ela pode ser processada. Se a pessoa fizer isso numa rede social, ela também pode ser processada. A coisa se dá da mesma forma. Porém, como a legislação ainda não acompanhou nesse sentido, as pessoas ainda se sentem muitas vezes blindadas, né, por trás das redes sociais. Né? A pessoa está ali no celular dela, tal, em casa, vamos mandar mensagem xingando não sei quem hoje. A pessoa xinga, manda um monte de coisa, enfim, cria uma montagem de alguém, inventa uma história de alguém e posta num comentário. Enfim, isso é crime. As pessoas, enfim, você pode ser processado por isso. E as pessoas ainda muitas vezes não se deram conta em relação a isso, infelizmente. Você acha que um pouco desse comportamento, especialmente falando do Brasil, isso se dá porque a gente percebe que quando a gente divulga uma informação falsa ou verdadeira, a velocidade com que essa informação está chegando é tão rápida, é tão diferente de algum tempo atrás, quando não tinha a questão das redes sociais potencializadas. Isso se dá porque a pessoa fala, você quer saber, Dilma, eu vou... Para mim é isso aqui, tem muito disso, tem isso, e assim, quanto mais gente atingir, aquilo já satisfaz a pessoa. Por trás desses mecanismos todos, tem um pouco também da questão pessoal da pessoa, do ego mesmo, de chamar atenção, tem um pouco disso também, né? É uma questão também da gente, por exemplo, o quanto do individual afeta, por exemplo, a questão política, né? Eu acho que tem as duas coisas, eu acho. Porque por trás da propagação dessas mensagens tem uma perversidade muito grande, né? Porque as Sim, pessoas se tá. esquecem, né? Quem escreve, existem pessoas que escrevem essas notícias falsas e propagam elas, né? A princípio, né? E propagam muitas vezes com dinheiro, né? Patrocinando páginas, patrocinando a disseminação dessa notícia. Então, não há nada de inocente por trás da origem dessas notícias falsas. Mas há aspectos muitas vezes muito inocentes por trás das pessoas que propagam essas notícias falsas, né? De você, enfim, você simplesmente ler uma manchete ou você mesmo ler a notícia inteira e ela se encaixar na sua própria visão de mundo, ainda que seja uma visão de mundo muitas vezes que não corresponde com a realidade, né? Então, sei lá, às vezes eu tenho debates com alguns amigos meus que defendem determinados posicionamentos que não têm um pé na realidade, né? E aí eu falo com eles, eu falo, peraí, vou te dar um exemplo. Eu tenho 2 amigos que pararam de fumar esse ano. Os 2 têm 30 anos. Isso quer dizer que todo mundo que tem... As pessoas com 30 anos estão parando de fumar? Não. Né? Eu não posso concluir a partir do meu próprio umbigo, né, dessas 2 pessoas que são parte do meu ciclo social, o que está acontecendo na sociedade como um todo. Eu preciso ir atrás de dados para ver se a coisa de fato está se dando dessa maneira. Quando uma notícia falsa chega nas pessoas, elas não fazem muitas vezes esse salto. Né? Ok, isso aqui corresponde com a minha visão de mundo.
Então eu vou propagar por aí, tal. E muitas vezes nem param para pensar, falei, não, peraí, será que a minha visão de mundo está errada? Será que essa posição que eu tenho tem algum dado que reforce isso? Isso que eu estou defendendo já foi adotado por algum país, por exemplo, e deu certo? Ou não? Ou não deu certo em nenhum país, por exemplo? Então, peraí, será que eu devo parar de falar sobre... Não, as pessoas muitas vezes não dão esse salto, né? E aí que está o problema. Se as pessoas dessem esse salto, as pessoas que estão por trás daquela disseminação perversa que eu mencionei no começo, talvez se sentiriam até mais inibidas de fazer isso que elas fazem. Né? Sim. Felizmente a gente tem algumas investigações que estão avançando, felizmente, porque existe uma rede, né? Enfim, é uma associação criminosa muitas vezes você fazer isso para pautar o debate público de maneira deturpada, né? Enfim, deturpar dados, criar narrativas ali que muitas vezes não tem pé na realidade. Há uma certa perversidade por trás disso. Felizmente está começando a ser investigado, mas de maneira tardia, né? Como eu mencionei na questão anterior, né? A legislação ainda está indo um pouco atrás da velocidade que isso tem acontecido, né? E isso não é uma coisa que se dá só no Brasil, né? Outros países também estão atravessando por isso no momento atual. Com certeza. Como é que você enxerga atualmente a democracia representativa do Brasil? Ela ela é uma utopia? Nossa, pergunta difícil. Em algum momento ela toma forma? Porque assim, é complicado a gente dizer também que simplesmente não tem, sabe? De alguma forma Uhum. pode ter algum sinal ou alguma evidência de que em algum momento tenha. Só para a gente conseguir entender, porque é um momento tão confuso, né? A Pergunta gente difícil? são perguntas difíceis mesmo, né? Sim, é. Eu acho que tem algumas coisas para a gente ter em mente aí, né? A democracia talvez seja a melhor forma que a humanidade criou para solucionar problemas e implementar soluções. Mas isso não quer dizer que ela seja perfeita, né? Ela tem problemas. E historicamente ela tem problemas, né? Um dos problemas que ela tem, muitas vezes, é levar ao poder, por meio de meios democráticos, pessoas que são antidemocráticas. Essa é uma lição que a história já nos deu há muito tempo atrás, né? Inclusive, as pessoas muitas vezes não sabem, né? Mas Hitler foi eleito, né? Hitler não chegou ao poder por meio de um golpe de Estado, né? Ele foi eleito pela população com todo aquele discurso absurdo. Isso foi se repetindo ao longo da história e segue se repetindo. Essa é a prova de que a democracia tem problemas sim. Mas também não quer dizer que a gente tem que abandonar tudo. Aí fala, peraí, a democracia tem problema, então vamos abandonar o barco. Aí tá, mas não é bem assim. Né? A gente muitas vezes, como eu falei antes, né, se apega àqueles bordões, né, de que política é tudo igual, tudo farinha do mesmo saco, todos são corruptos e tal. A coisa não é bem assim. Tem uma parte da classe política brasileira, e aí digo, uma parte tanto à esquerda quanto à direita também, que está dentro do jogo democrático, que é respeitosa, inclusive, que defende suas posições publicamente, que faz um trabalho bacana, e mais uma vez, seja no campo que for. Essas pessoas estão aí, estão ocupando espaço. Só que são pessoas que muitas vezes acabam ficando ofuscadas por aquelas pessoas que estão na linha de frente e que, enfim, não há outra maneira de defini-las como corruptas. Né? Há muita gente nesse sentido na linha de frente. Eu acho que cabe a nós, como assim, a gente vai continuar tendo regime representativo. Isso tem sido a marca, né? Tem sido a tônica do nosso país e de vários outros, com todos os problemas que tem. Cabe a nós reconhecer um pouco o nosso papel nesse sentido, né? De começar a ir atrás de se informar ou de tomar como referência pessoas que deveriam ser tomadas como referências mesmo. E mais uma vez, seja a esquerda ou seja a direita. Pessoas que defendem suas posições publicamente, que são coerentes com aquilo que elas fazem, com aquilo que elas falam, com aquilo que elas escrevem. Essas pessoas deveriam ser tomadas como referência. E aí sim, né, a democracia representativa começaria a fazer um pouco mais de sentido, né? Seria um pouco mais próxima da realidade das pessoas. Os partidos seriam um pouco mais responsivos, né? Os partidos seriam mais próximos daquilo que as pessoas gostariam que eles fossem. E alguns têm Sim. tentado trilhar esse caminho, né? Não todos, alguns partidos têm muitos problemas por aí, mas alguns têm tentado trilhar esse tipo de caminho e acho que cabe a nós tomar eles como referência, né? Enfim, acho que a gente tomando eles como referência, a coisa pode começar a mudar um pouco, dentro de todos os campos da política brasileira, inclusive. Com certeza. A gente já está chegando no final, infelizmente. Tem um montão de coisas que a gente quer saber, mas senão a gente vai deixar você até Eu a não sei se noite eu sei aí. todas. Eu não sei se eu sei responder todas também. Não, mas a ideia era essa mesmo, a gente promover o esclarecimento para as pessoas. Para finalizar, queria saber de você, do ponto de vista da vida cotidiana, o que essa crise tem a ensinar para a gente do ponto de vista político? Qual é a lição que a gente tem nesse momento, como a gente deve olhar para a política agora? Ou para o que a gente deve despertar nesse momento e seguir em frente, sabe? Não dar passos para Sei, trás, ir para frente. sei. Nossa, perguntas muito difíceis, hein, Celina? Perguntas que me fazem pensar muito.
Eu nem ia facilitar, eu nem ia facilitar. Olha, eu acho que, em primeiro lugar, é um momento onde as pessoas são forçadas a reconhecer a importância da política. Acho que, como eu falei lá no começo, né, a gente vive um momento de encruzilhada da humanidade, não só do nosso país. Com Acho que certeza. o mundo vai mudar a partir de agora. E o mundo vai mudar lá na frente ainda, né? Porque a curva da pandemia está crescendo ainda, assim. A mudança vai se dar lá na frente. A questão esse mundo que vai ser construído depois, ele já está sendo construído por aquilo que a gente está fazendo agora. Então, acho que cabe a nós reconhecer o papel que a gente quer cumprir nesse novo mundo, nesse mundo que vai surgir. Que tipo de mundo a gente quer um pouco mais para frente? A gente quer um Sim. mundo onde as decisões coletivas, a solidariedade, a humanidade, a defesa do meio ambiente pautem o nosso debate e pautem as nossas decisões, sobretudo? Ou a gente quer continuar a viver um mundo extremamente egoísta, onde cada um arque com seus problemas e ninguém estende a mão a ninguém, enfim, cada um que se vire, cada um fala. Não, né? Eu procuro apostar na outra coisa. Eu acho que essa é uma das grandes lições assim que a gente pode pensar. Qual papel cada um de nós vai construir, vai cumprir nesse novo mundo que vai surgir depois da pandemia? E para além disso, né, a política é fundamental para esse novo mundo que vai ser construído. Então, cabe a nós, na hora de tomar nossa decisão do voto, que é extremamente importante, tirar mais tempo para se informar na hora de votar. Esse é o preço que a gente paga por viver numa democracia. As pessoas têm que reconhecer que elas também cumprem um papel nesse tipo de sistema, e que elas têm a obrigação de cumprir um papel nesse tipo de sistema, procurando se informar melhor na hora de votar, não deixando se pautar apenas pela emoção, pelo ódio, pelo medo, mas muitas vezes também pela razão. Eu sei que isso é muito difícil no momento atual, mas também tirar cada vez mais tempo da vida dela para se informar sobre política, ir atrás de ler Sim. autores que são da área da política. E, mais uma vez, pessoas do campo da esquerda ou da direita, para ver o que elas defendem e para ver se você concorda com aquilo que elas estão defendendo. Indo atrás de informações, para ver se elas são verídicas. Peraí, essa pessoa está defendendo isso. Isso faz sentido? Né? Isso faz algum sentido na minha realidade? Isso faz Sim. sentido para o nosso país? Reconhecendo aquilo que eu falei lá no começo, a gente está nos países mais desiguais do mundo. Faz sentido defender isso num país como o meu? Por exemplo, a questão da meritocracia, que a gente mencionou há pouco tempo atrás. A gente é um dos países mais desiguais do mundo. Ninguém aqui compete em condição de igualdade. Como é que você vai colocar a culpa numa pessoa por ela não ter tido. Colocar a culpa exclusivamente na pessoa por ela não ter tido acesso ao ensino superior, por exemplo? Por ela não ter tido acesso a um sistema educacional mais decente? Por ela ter tido acesso a uma comida de melhor qualidade, que não seja cheio de agrotóxico aí e tal? Enfim, a gente tem que reconhecer esse tipo de papel que a gente vai cumprir na sociedade que vai se dar depois da pandemia, cumprir esse papel, né? Sobretudo por meio da política, aquilo que eu mencionei lá no começo também. Acho que a saída se dá por meio dela. Com certeza. Sem palavras, quero te agradecer Imagina, demais pela disponibilidade por ter imagina. participado com a gente. Você era um Imagina. sonho antigo deste programa, porque a gente queria muito te trazer. E aí tivemos a sorte de trazer o Rafael essa semana para o Papo do Insta. Infelizmente está acabando. Se você ficou Tudo bem. interessado em saber mais, o Rafael tem material super interessante nas redes sociais dele. Eu digo isso porque eu acompanho, eu estou sempre lá entrando também. Acompanhe nas páginas do Rafael Moreira, cientista político. É super importante que a gente fale não só de política, mas fale de refletir, de pensar. É para isso que a gente se mobiliza e tem que aproveitar esse momento que a gente está conversando com as pessoas para interagir e para promover o entendimento. Rafael, muito obrigada pela Exato. sua participação. Imagina. O nosso programa fica por aqui. Eu sei que vocês queriam mais, mas aí a gente vai se encontrar na próxima semana. Só reforçando, a campanha do Seu Carlos está ativa lá no nosso Facebook, nosso poeta. Seu Carlos, estamos junto. Face a face com a Isabelle Veríssimo, estudante de Cubatão, que está se destacando, e a gente vai fazer uma Ah, análise sobre a questão do ensino. Super interessante a história da Isabelle, legal, essa semana ainda. E legal. beijo para todo mundo que participou do Sarau Juventude Covid-19. Vocês mataram a pau, rapaz. Todo mundo falou super bem, foi muito massa. Quem quiser rever esse conteúdo, na página do Projeto com Comunicação Comunitária, ficamos eu e Rafael Moreira aqui no finalzinho, Por agradecendo a aqui. todo mundo que ficou até desde o comecinho. Nossa, tem tanta gente aqui, tem a Lê, tem a Tati Henrique. Tati, beijo, querida. Morgana Monteiro, queridíssima amiga nossa de tanto tempo. Tati animada, Legal. então um montão de gente entrando. Mas infelizmente está acabando por Tudo aqui. bem. Ficamos aqui nesta live, acabou o nosso tempo. Até a semana que Uhum. vem.
Tchau, tchau. Até semana que... Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.